Olá, ouvintes do Café com Capital, onde o capital se encontra com conhecimento. Sejam bem-vindos ao seu espaço para debater a economia de uma forma simples e descomplicada. No episódio de hoje, vamos discutir um pouco sobre a economia brasileira, desde os conceitos básicos até os dias atuais. Vamos falar um pouco sobre PIB, inflação, crises econômicas e sobre o que é a economia, na verdade. Hoje estamos aqui com duas especialistas na área, Ana Camila Leão e Maria Júlia Almintas. Ana Camila, que possui 10 anos de experiência no mercado, além de ser professora titular de Economia na Universidade de São Paulo, e possui doutorado em Economia pela London School of Economics. Já Maria Júlia, especialista em análise macroeconômicas, políticas públicas e desenvolvimento econômico. Ao longo de sua carreira, publicou diversos artigos em revistas acadêmicas internacionais e atuou como consultora econômica para o governo brasileiro e grandes empresas do setor privado. Prazer, meninas. Então, hoje, nossos telespectadores mandaram várias perguntas para vocês no chat e escolhemos umas 10 mais ou menos para que vocês possam responder, e pelo currículo de vocês sabemos que o nosso podcast vai ser de uma gama de conhecimentos e eu tenho certeza disso, certo? A primeira pergunta mais feita por nossos telespectadores foi: o que é a economia, na verdade, e como ela funciona? Então, Júlia, é sempre um prazer estar aqui no Café com Capital, esse podcast tão renomado no ramo da economia. Então, a economia, ela é uma ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e os serviços também. Poderíamos defini-la como interações entre os consumidores, os produtos, a indústria e o próprio governo mesmo, envolvendo a troca e regulamentação de bens. Sim, meninas. E outra pergunta que teve bastante foi: qual a diferença entre a microeconomia e a macroeconomia? A microeconomia, Júlia, é uma parte da economia que analisa o comportamento individual de consumidores e de empresas. Já a macroeconomia, ela estuda grandes indicadores, como o PIB e a inflação. E, meninas, para vocês, quais são as principais causas das crises econômicas? Sabemos que a economia do Brasil ela não tem um meio termo, ou ela é muito para menos ou muito para mais, e sabemos que com os últimos acontecimentos isso vem propagando essas crises econômicas que vêm no nosso país. Então, para vocês, quais são as principais causas das crises econômicas? Fazendo uma análise assim bem breve sobre o cenário econômico brasileiro, eu posso citar como, por exemplo, alavancagem excessiva, bolhas especulativas, choques externos e as mal políticas executadas mesmo. Certo, meninas. E como vocês falaram, as principais causas, para vocês, qual é a escola econômica que mais se encaixa no cenário brasileiro? Eu acho que uma das escolas econômicas que mais é alinhada com o cenário econômico brasileiro é a neodesenvolvimentismo, que ela valoriza o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Certo. Então, a gente falou muito sobre escola, sobre as causas dessas crises econômicas, e hoje, qual o sistema que é o sistema econômico vigente no Brasil? Economia mista, elementos do capitalismo e intervenção estatal, por exemplo. Que nós podemos exemplificar como o mercado livre e a propriedade privada. O governo do Brasil, ele regula e intervém em uma variedade de setores da economia também. Certo. Nossos telespectadores mandaram vários assuntos pequenos, então a gente juntou todos eles e fez uma questão densa para vocês, meninas. Então, como está o nosso PIB, a inflação, taxas de juros, política cambial e a empregabilidade nos últimos 12 meses? Sabemos que tivemos vários aspectos, tivemos a pandemia, que querendo ou não mudou muito a nossa economia brasileira e infelizmente não foi para bem, sim, para o mal, e sabemos que a pandemia ou certas coisas atingem muito o nosso cenário brasileiro. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre essas coisas que eu acabei de citar para vocês? A pandemia de fato, ela foi um fator assim que realmente mudou o cenário brasileiro politicamente, economicamente, socialmente. Então, acho que desde o início da pandemia e desde o seu fim mesmo, eu acho que o cenário atual da economia brasileira seria tipo um crescimento moderado do PIB, sabe?
A taxa de crescimento do PIB, ela sempre varia, dependendo das últimas informações. No caso, no contexto da pandemia, ela teve um crescimento moderado, como o Maju pontuou. E aí, ele tem enfrentado bastante dificuldade, incluindo problemas internos e externos do país. Temos como, por exemplo, como você mesma citou, a inflação, né, que realmente teve picos, mas no momento ela está desacelerando. A taxa de juros, a Selic, ela foi elevada, mas no momento ela está caindo. Só dando um gancho um pouco sobre a inflação. Embora a inflação ela sempre tenha sido uma questão muito constante, o Brasil ele tem conseguido limitar o aumento dos preços em comparação com os picos anteriores. O país ele tem enfrentado pressões inflacionárias nos últimos meses. Acho que uma das maiores preocupações assim, dos brasileiros é realmente com relação aos empregos, à empregabilidade. E fazendo uma análise bem breve, eu acho que a empregabilidade no cenário brasileiro, realmente o emprego ele caiu levemente, mas tem uma alta informabilidade. O mercado de trabalho do Brasil está se recuperando lentamente, né? A taxa de desemprego ela tem diminuído lentamente, mas ainda pode ser maior do que os padrões históricos. Então, com isso, meninas, eu acho que a gente vê diariamente aqui no nosso podcast a importância de estudarmos um pouco sobre economia. Hoje, nas escolas, infelizmente, não temos essa matéria que é tão importante e não fala apenas sobre o cenário geral, mas fala até sobre o nosso uso com o nosso dinheiro, querendo ou não, entendeu? Hoje pagamos milhares de impostos e vemos a inflação cada dia mais aumentar, a empregabilidade. Então, são taxas, querendo ou não, que nunca estão no meio termo. E a gente vê muitas pessoas que não sabem o mínimo que vocês falaram hoje, com o que é economia, como funciona. Então, muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem o convite. Sei que tem viagens, tem muitas viagens, muitos negócios. Então, muito obrigada por estarem aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de perguntas e respostas no Café com Capital. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!